Bom dia, São Paulo. Oferecimento Personal Bus. Menor caminho entre Santos e os aeroportos de São Paulo. Olá, muito bom dia, São Paulo. São 6h30 da manhã. A semana começa com interdições na Marginal Tietê e em outros pontos da Zona Norte. A prova de Fórmula Indy foi adiada de ontem para hoje por causa da chuva. A segunda-feira começa com interdições na Marginal Tietê. Quem mostra pra gente é a repórter Maria Júlia Coutinho, que sobrevoa a região a bordo do Globocop. Bom dia, Maria Júlia. Bom dia, Carla. A gente sobrevoa a Marginal Tietê no sentido Castelo, aqui entre as pontes das Bandeiras e da Casa Verde. A interdição da pista local nesse sentido. Essa região é próxima ao AMB, onde ocorreu a partida de Fórmula Indy. Na verdade, essa partida ainda ocorre por causa da chuva ontem. A relargada foi adiada. Houve uma parte da partida ontem e hoje a corrida continua a partir das 9 da manhã. A corrida continua a partir das 9 da manhã. A chuva atrapalhou o fim da corrida ontem. A CT, a operação da CT, que interditou algumas ruas da região, continua. A pista local da Marginal continua bloqueada. E também a gente tem um aviso. Para a partida, a corrida no final de semana, havia linhas especiais de ônibus que foram reservadas para o público. Essas linhas não foram mantidas no dia de hoje. São as linhas normais que vão atender a região aqui para as pessoas que vierem conferir o final da corrida de Fórmula Indy. Carla? Maria Júlia, obrigada. Portanto, previsão de muita confusão na Marginal Tietê esta manhã. Moradores do Jardim... A morte do terrorista Osama Bin Laden. O fim da caçada 10 anos depois dos atentados de 11 de setembro. A morte de Osama Bin Laden despertou um sentimento de nacionalismo entre os americanos. O exame de DNA confirma que era Bin Laden e os americanos dizem que jogaram o corpo no mar. O mundo em alerta. Grupos radicais islâmicos anunciam vingança. A Interpol, Agência Internacional de Polícia, pediu para muitos países reforçarem seus esquemas de segurança. Por que a morte de Osama Bin Laden não encerra a guerra contra o terror? Um médico egípcio é apontado como sucessor de Osama na Al-Qaeda. A análise da caixa preta do voo 447 da Air France deve começar em 10 dias. A presidente Dilma Rousseff está com pneumonia e não trabalhou hoje. Milhares de fiéis veneram os restos mortais do beato João Paulo II. Os pilotos aceleram. E em plena segunda-feira, a Fórmula Indy para o trânsito em São Paulo. Os classificados para as finais dos campeonatos estaduais. E o Rio, de vermelho e preto. Pentacampeão carioca invicto. Flamengo traz mais uma taça para casa. Boa noite. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff está com pneumonia e cancelou a agenda de trabalho. Em plena segunda-feira, os pilotos voam e os motoristas ficam presos no trânsito em São Paulo. É o que você vai ver dentro de instantes. Em plena segunda-feira, parte da Marginal Tietê, uma das principais avenidas de São Paulo, foi interditada por causa da Fórmula Indy. A corrida seria ontem, mas teve que ser transferida para hoje por causa da chuva. Carros enfileirados da relargada, prontos para alcançar 300 km por hora. Já nessa outra pista, mais carros que só andavam assim. 10 segundos e parar, 10 segundos e parar. A corrida em São Paulo acontece em um circuito de rua que passa pelo Sambódromo do AMB e em um trecho da Marginal Tietê. O som que vem do outro lado é de dar inveja em qualquer motorista. Só eles para correr mesmo, né? Para andar pelo menos acima de 50. Porque a gente sem chance. Enquanto os pilotos aceleram dentro do circuito, aqui fora os motoristas pararam. Só nesta pista da Marginal Tietê foi preciso enfrentar mais de 10 quilômetros de congestionamento. Para esse engenheiro, a prova deveria acontecer em um local que causasse menos impacto no trânsito. Isso é um erro estratégico de logística de quem administra a cidade.
permitir que você bloqueie uma via importantíssima. Mesmo com o transtorno, o prefeito Gilberto Kassab afirmou que a corrida vai continuar sendo disputada no mesmo circuito nos próximos 10 anos. Mas para muita gente, a cidade ainda não está preparada para receber esse tipo de evento, principalmente numa manhã de segunda-feira. Olha a situação disso, tudo parado. Tem condições. Rede TV, primeira em tecnologia HD 3D. A reação do mundo ao anúncio da morte de Osama Bin Laden. Nos Estados Unidos, a população comemora nas ruas. Na Casa Branca, o presidente Obama assume a decisão do ataque. Os detalhes da operação planejada pela inteligência dos Estados Unidos. O corpo do terrorista mais procurado do planeta teria sido jogado no mar. Um paquistanês narrou pelo Twitter a ação dos militares sem saber que era vizinho de Bin Laden. Helicóptero que levava o cantor sertanejo Marrone cai no interior de São Paulo. Ele está internado, mas passa bem. Pelo campeonato italiano, o Milan pode ser campeão já na próxima rodada. O dia em que São Paulo parou por causa de uma corrida de carros. O Rede TV News está no ar. Boa noite. Ainda nesta edição, o paquistanês narra pelo Twitter a ação dos militares sem saber que era vizinho de Bin Laden. E veja a seguir o dia em que São Paulo parou por causa de uma corrida de carros. Daqui a pouco no Rede TV News. Uma prova de rua da Fórmula Indy em São Paulo, em plena segunda-feira, provocou um nó na cidade. Um trecho de 2,5 km, que seria percorrido em 15 minutos, hoje levou 1 hora e 11 minutos. Enquanto os carros da Fórmula Indy voavam a 300 km por hora, os motoristas paulistanos paravam em uma segunda-feira de trânsito muito congestionado. Acredite se quiser, uma prova de rua bloqueou o trânsito de uma das principais vias da cidade em plena segunda-feira. Pior, no horário do rush, e o trânsito já caótico da capital paulista ficou ainda mais parado. Tá parado lá na Dutra, complica lá o tempo, com o trajeto que eu levo de 20 a 15 minutos, tô levando 1 hora já. Tá muito demorado, horrível. Normalmente você demora quanto pra fazer? Demoro 45 minutos. E hoje? Hoje 2 horas. Pela manhã, nossa reportagem percorreu a Marginal Tietê de ponta a ponta, 24,5 km. Nós andamos o tempo todo em apenas primeira e segunda marchas. O ponteiro do velocímetro não saiu dos 20 km. Às 9h30, 30 minutos depois da largada da Indy, estávamos parados na ponte da Vila Guilherme. Em dias normais, o trecho de aproximadamente 2 km até o AMB seria percorrido em no máximo 15 minutos. Meia hora depois, ainda estávamos na metade do caminho. Às 10 da manhã, 1 hora depois da largada, a Companhia de Engenharia e Tráfego registrou o pico de congestionamento do dia na Marginal. 115 quilômetros de filas de carros. Finalmente estamos ao lado do circuito. Alguns motoqueiros subiram no alambrado para espiar os carros velozes, mas do lado de cada cerca, a velocidade ainda era de tartaruga. São 10 horas e 41 minutos e nós chegamos ao final do percurso. Um caminho que normalmente leva 15 minutos, hoje demorou 1 hora e 11 minutos. A gente pode observar que a faixa da Marginal continua interditada, a prova ainda está sendo realizada. E ao lado, o agente da CT, da Companhia de Engenharia e Tráfego, se esforça para o trânsito da cidade também ganhar velocidade. Depois de uma manhã caótica para os motoristas, o prefeito Gilberto Kassab minimizou os transtornos. A cidade de São Paulo, ela tem um trânsito intenso todos os dias. E felizmente a cidade está preparada para que possamos ter esses eventos. Não é o que pensam os taxistas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Você desce aí de trânsito aí perto do AMB, como é que tá? Sem novidades, boa sorte. Mesmo com as corridas mais longas, o prejuízo no taxímetro é certo. O tempo gasto, combustível. Quando você faz 2, 3 corridas, você acaba fazendo uma só. O australiano Will Power, da Penske, venceu a prova. Já para os simples motoristas paulistanos, a bandeira que indicava o fim do tormento demorou demais.
E os organizadores da Fórmula Indy disseram que a corrida não foi remarcada para outra data por questões de custo e logística. A Fórmula Indy em São Paulo, veja com José Luiz Portela. A solução para esse problema de evitar congestionamento na marginal em plena segunda-feira por conta de um evento é mudar o local da corrida. A Fórmula Indy foi escolhida para ser feita aqui, metade no Sambódromo, parte na marginal. Como essa corrida prevê a possibilidade de adiamento de até 2 dias, você corre o risco de entrar na segunda e na terça-feira da cidade. O local não está correto. Se houver um ajuste de contrato e houver uma adequação de Interlagos devida, você pode fazer a corrida em Interlagos. Veja agora um resumo das notícias desta terça-feira. Helicóptero do cantor Marrone cai no interior paulista. Os ocupantes ficaram feridos. Adiada para esta segunda-feira por causa da chuva, prova da Fórmula Indy provoca caos no trânsito na Marginal Tietê, em São Paulo. O Congresso tem um grande desafio esta semana: votar o novo Código Florestal. Com o princípio de pneumonia, presidente Dilma Rousseff muda a agenda e só recebe ministros na residência oficial em Brasília. E a rodada marcada por mortes e pancadaria no país que vai sediar a Copa de 2014. Cartão Verde no Jornal da Cultura. Apoio Combustíveis Petrobras. O sonho de consumo de todo carro. A corrida nossa de todo dia no trânsito de São Paulo ficou mais complicada por conta de outra corrida, um pouco mais veloz. Quem conta pra gente é o Vladir Lemos com as notícias do esporte. Boa noite, Vladir, tudo bem? Boa noite, Aldo, tudo bem? Realmente, sair de casa na manhã de hoje, na zona norte de São Paulo, foi bem complicado por causa da interdição de ruas para a Fórmula Indy. Por causa da chuva, a prova foi transferida de ontem para hoje. Amanhã foi difícil para o motorista que precisou passar pela Marginal Tietê no sentido Castelo Branco. A interdição da pista local na altura do Anhembi causou longas filas. Na pista expressa, a lentidão de 8 quilômetros ia da Ponte Aricanduva até a Ponte das Bandeiras. Os mais espertinhos tentavam cortar caminho. Enquanto na pista de corrida os carros voavam a mais de 300 quilômetros por hora, na Marginal não passavam dos 30. Péssimo, essa Fórmula Indy aí tá embaçada. Hoje tá horrível o trânsito, viu? Tá complicado. Diversas ruas no entorno do Anhembi foram interditadas ou tiveram a mão invertida, o que deu muito trabalho para os agentes de trânsito. Uma das opções para o motorista foi a Avenida Brasleme, que ficou com o trânsito sobrecarregado. Infernal, que é outra palavra infernal. Cada Fórmula Indy, né? Beleza, né? A lentidão era tanta que teve gente que preferiu ir a pé. Tava no ônibus. É mais negócio vir a pé? É mais fácil vir a pé. E apesar dos 115 quilômetros de congestionamento, às 9 horas da manhã, o prefeito de São Paulo descartou a mudança do local da corrida para os próximos anos. Segundo Gilberto Kassab, a cidade tem trânsito intenso todos os dias e a prova foi um grande sucesso. E mudando um pouquinho de assunto, essa história da Fórmula Indy... Talvez a gente tenha uma outra prova no calendário aí para... Na semana passada, o governo do Rio Grande do Sul e a prefeitura oficializaram um pedido para realizar também uma prova de rua em Porto Alegre em setembro de 2012. Ia chamar Grande Prêmio Mercosul. Interessante da nota, você falou da Copa, né? A gente fala tanto de verba, onde é que vão buscar dinheiro. E o final da nota dizia o seguinte: as autoridades se comprometem a buscar recursos junto ao governo federal para a realização do evento. Aí você já vê, né? Por que uma prova como essa não é feita em Interlagos? Acho que é uma opção, né? O Interlagos deve ter um calendário e deve ter um custo também, né? Que na rua não tem, imagino eu, estou falando isso. Não assim, tem para a prefeitura, porque para quem perdeu o dia de trabalho... Só aproveitando, se você me permite... A etapa brasileira da Fórmula Indy, que deveria ter acontecido ontem, precisou ser adiada por causa da chuva que atingiu a capital paulista. E a prova foi remarcada para hoje de manhã. A repórter Carla Rodeiro está na Avenida Olavo Fontoura, que faz parte do trajeto da Fórmula Indy. Boa noite, Carla. Uma corrida em plena na segunda-feira, qual foi o impacto para o trânsito da cidade? Olá, boa noite a todos. Pois é, quem precisava chegar ao trabalho enfrentou sufoco ainda maior que o habitual.
Bem, por enquanto, a estrutura do circuito, no caso guarda-reios e telas de proteção, continua montada. Mas desde as 2h30 da tarde que o trânsito na pista local da Marginal do Rio Tietê e também aqui na Avenida Olavo Fontoura foi liberado. Difícil mesmo foi de manhã, enquanto os pilotos da Fórmula Indy desafiavam a velocidade no circuito de rua, o paulistano permanecia praticamente imóvel no congestionamento, que às 9 horas chegava a 115 quilômetros. Só na pista expressa da Marginal do Tietê eram 7 quilômetros de filas em cada sentido. A prova, que acontece em circuito de rua, deveria ter sido realizada neste domingo, mas foi adiada devido à chuva. A água voltou a cair nesta segunda-feira, mas a corrida foi reiniciada assim mesmo. E nada atrapalhou o australiano Will Power, que venceu pelo segundo ano seguido a Fórmula Indy. Questionado sobre os impactos da realização da corrida no trânsito da cidade, o prefeito Gilberto Kassab afirmou que a capital tem trânsito intenso todos os dias. São Paulo tem 5 milhões de pessoas que usam carro e que não tem outra alternativa por descaso nas últimas décadas do poder público e não investir em transporte público. Não vamos aqui confundir as coisas. Não é esse descaso do poder público que não investir em transporte público que vai fazer com que a cidade de São Paulo não tenha mais eventos. O prefeito Gilberto Kassab disse ainda que a administração municipal não cogita mudar a corrida de lugar, que o local atual, o local escolhido, é o mais apropriado e que continua tudo acertado para a realização da prova durante 10 anos. Só para lembrar, este foi o segundo ano da Fórmula Indy em São Paulo. Silvia. Obrigada, Carla. Tomara que não chova nas próximas temporadas. E vamos à Fórmula Indy. O australiano Will Power ganhou pelo segundo ano seguido a prova de rua em São Paulo e assumiu a liderança da temporada. No domingo, cenário perfeito para a largada. Arquibancadas lotadas, carros alinhados no pit e a ordem para ligar os motores. Drivers, start your engines. Os caças rasgaram o céu do AMB. Só que de lá veio também a chuva para atrapalhar a festa. Já na primeira curva, a dificuldade evidente de se manter na pista. Entre as vítimas, os brasileiros Hélio Castro Neves e Tony Canaan. A chuva virou tempestade e os acidentes se multiplicaram. A prova teve que ser interrompida. Durante quase 3 horas, as equipes trabalharam duro para recuperar os carros. Todos voltaram para o pit, chegaram a relargar. Mas a chuva voltou de novo e a decisão correta foi adiar a prova. Hoje, às 9 horas da manhã, todos de novo estavam na pista. Bandeira verde. Só que na primeira volta, a chuva reapareceu. Pior, pegou os pilotos com os pneus lisos. Depois de toda essa maratona, que durou 2 dias debaixo d'água, o vencedor foi o mesmo do ano passado, o australiano Will Power. Vai para a bandeira quadriculada Will Power, da Penske, recebeu o grande vencedor aqui em São Paulo, do Itaipava, São Paulo Indy 300 Nestlé. No pódio subiram também Graham Rahal e Ryan Briscoe. Mais uma vez agradecer a torcida toda, valeu pelo apoio toda essa semana que passou. Vamos continuar essa torcida para Indianápolis, para todos nós brasileiros, e aí ano que vem chegar com mais força ainda. Dario Franchitti elogiou não apenas o circuito, mas também o público que esteve presente para prestigiar o evento. Depois da prova, a corrida continuou aqui nas garagens. Os mecânicos precisando ser rápidos para encaixotar todo o material, já que a maioria volta hoje para os Estados Unidos. A próxima etapa da Indy acontece no dia 29 de maio, com a tradicional 500 milhas de Indianápolis. São Paulo agora só no primeiro domingo de maio de 2012. A prova deste ano pode não ter tido velocidade máxima, mas todos voltam para casa com muitas histórias para contar. E o Jornal da Band está terminando. Outras notícias logo mais no Jornal da Noite. Uma boa noite para você. Boa noite. Obrigado a todos pela audiência. A gente volta amanhã.
Este programa é livre para todos os públicos. Bernie